Oi, tudo bem? Eu sou a Jojo e hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto muito legal que é a adoração infantil. Bem, a adoração infantil é um momento que deve acontecer a cada sábado em todas as nossas igrejas. O objetivo da adoração infantil é incluir as nossas crianças no nosso momento de adoração a Deus, onde toda a comunidade de fé se reúne. Isso faz com que a criança se sinta parte dessa igreja, com que ela se sinta valorizada, respeitada, além também de ensiná-la sobre reverência, devoção a Deus e o serviço ao próximo. Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 passos importantes que a gente precisa seguir para ter uma adoração infantil eficaz. O primeiro deles é a preparação. E quando se fala de preparação, eu gostaria só de lembrar a vocês que é necessário que nós utilizemos o manual que é fornecido pela associação da nossa igreja. Esse manual, todos os anos, é um manual diferente e ele é pensado e escrito dentro dos nossos princípios, com um vocabulário próprio que abrange a linguagem das nossas crianças. Então é muito importante você utilizar esse material e eu acredito que se você fizer uso do material que recebe, certamente a sua adoração será eficaz. Então, você tendo o material que vai utilizar na adoração infantil, é importante que no mínimo uma semana antes você estude a história. Para que estudar a história? Para que você saiba qual é a história, qual é a abordagem que se vai fazer dessa história, para você poder selecionar os materiais concretos que utilizará ao apresentar a história para as crianças. É muito importante esse momento de estudo da história, porque às vezes a gente pensa assim, eu já conheço essa história, mas existem diferentes maneiras e diferentes aplicações para a mesma história bíblica. Então, ao ler, você vai descobrir qual que é o enfoque da história naquele sábado. Outra coisa com relação aos materiais, as nossas crianças, elas são muito visuais e elas aprendem por meio daquilo que é concreto. Por isso que é importante você sempre ter um material à sua disposição. Com relação aos materiais, você pode utilizar coisas simples que você tem dentro de casa. Se você vai falar, por exemplo, de uma personagem bíblica, você pode, por exemplo, pegar um véu que você tiver, um lenço que você tiver na sua casa, e o simples fato de utilizar, o lenço já vai chamar a atenção das suas crianças. Você pode, por exemplo, ilustrar o poder de Deus, o poder que recebemos de Deus por meio do Espírito Santo, levando um secador e falando, como fazendo aquela conexão. O secador, para funcionar, precisa estar ligado ao plug, à tomada. Então, você pode utilizar e fazer essa conexão com a criança. Você vai despertar a atenção dela. Você, por exemplo, quando for contar a história de Jonas e do grande peixe, você pode levar, o grande peixe, o Jonas, e mostrar para as crianças. É a história que elas já conhecem, é uma história que as crianças amam muito. Mas o fato de você levar o elemento surpresa, o material concreto, faz com que as crianças prestem mais atenção naquilo que você vai estar falando. Você pode, por exemplo, utilizar animais de pelúcia para contar a história. Eles precisam ser tão grandes como essa ovelha, eles podem ser menores, mas é interessante você poder levar e a criança ter esse contato. Quando você pensa na preparação, e começa com antecedência e não na sexta-feira à noite, você poderá então ter mais ideias e mais criatividade para esse momento. O segundo passo é o que você precisa fazer no dia. Primeira coisa, no dia da história, você precisa, com certeza,
chegar antes na igreja. Para quê? Para você poder organizar os materiais, saber aonde você vai ficar melhor para que as crianças visualizem você. De repente você vai usar algum recurso de áudio, então você precisa fazer os ajustes com o sonoplasta para que tudo saia perfeitamente, né? E tudo dê muito certo. Então chegar mais cedo, né? Visualizar-se contando a história é um aspecto muito importante nesse momento da adoração infantil. E o terceiro passo é a história em si. Pense comigo. A gente costuma dizer que a primeira impressão é a que fica, certo? Então, qual vai ser a primeira impressão que você vai passar para suas crianças quando você começar a contar a história? Quando elas virem você, como é que você vai estar? Você vai estar com uma roupa típica? Você vai estar com uma roupa como elas? Como é que vai ser essa roupa? Você precisa pensar na roupa e ela precisa estar adequada ao ambiente da igreja. Você também precisa se preocupar com o tom de voz que você vai utilizar, né? Então você pode chegar mais calma, mas com um belo sorriso, empolgada, e assim você vai empolgar também as crianças e vai estabelecer conexão com elas. Essa primeira impressão é fundamental para você atrair a atenção das crianças. Durante a história, você precisa utilizar a palavra de Deus. Sempre tem que ter um verso base para a história. Você pode repetir o verso com as crianças, ou você pode simplesmente ler, pode falar decorado, mas é importante que você leve a palavra de Deus e que você a mencione. Você vai contar a sua história, utilizar os materiais que você preparou e ao final você precisa fazer um apelo, porque é um sermão. É um sermão numa linguagem infantil, mas não deixa de ser um sermão. E todo sermão precisa levar a uma decisão. Então, na adoração infantil, nossas crianças precisam a cada sábado tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não deixe de fazer o apelo que está em conexão com a história que você contou. E por final, você ore. Peça a bênção de Deus sobre as nossas crianças. A adoração infantil é um momento muito especial. É um momento que todos na igreja gostam. Então, se coloque nas mãos de Deus. Ore por esse momento. Peça para que Ele use você. E eu tenho certeza que Deus o abençoará e assim você será uma bênção também para as crianças da nossa igreja. Até mais!